Andrei, quem prefere começar? Gustavo. Pronto, então fechou. Pode começar, professora. Boa noite a todos, todas que estão presentes na apresentação do TCC, Análise do Livro Didático através do conteúdo de matrizes do ensino médio. Hoje nós temos o graduando Rubem Leite Fernandes, e a nossa mesa já, como que chama, compondo essa mesa. Antes de mais nada, eu quero agradecer ao coordenador do curso, Alexandre Louco Boleira, e agradecer, né, a parceria do coorientador, professor doutor Jarbas Cordeiro Sampaio, que também é avaliador externo, ele é do IFES de Lagarto. E aí eu quero agradecer a presença do professor doutor Gustavo da Silva Costa e do professor mestre César Andrei Gomes Ferreira. Meu nome é Karine Pugas e estou aqui hoje coordenando esses trabalhos. Espero que essa apresentação só venha mesmo mostrar, né, o trabalho do orientando e o percurso dele metodológico. Deixo agora a palavra para Rubem. Rubem, é com você. Obrigado. De nada. Deixa eu pôr aqui logo a apresentação. E aí eu vou, para não carregar muito, eu vou fechar minha câmera, tá certo, gente? Tá, eu também. Tá carregando, só um momentinho. Bom, boa noite a todos e a todas, né? Como a professora Karine já falou, eu sou o Rubem Leite Fernandes, tá? Eu faço parte da licenciatura em Matemática do IFBA Campus Camaçari e hoje eu trago aqui para poder apresentar esse TCC, né, de conclusão do curso, que tem o tema Análise do Livro Didático através do conteúdo de matrizes no ensino médio. Tenho como orientador a professora mestre Karine Socorro Pugas da Silva e o orientador, professor doutor Jarbas Cordeiro Sampaio. Bom, sumário. Eu trago aqui, vamos ter a introdução, fundamentação teórica, o livro didático, né? Na fundamentação teórica eu trago o livro didático, matrizes, a BNCC, um pouco de cada um, né? As competências da BNCC e algumas competências específicas. Depois eu passo a detalhar um pouco sobre a pesquisa realizada e em seguida eu trago resultados e discussões e aí eu vou analisar os 3 livros que a gente utilizou para poder compor esse trabalho, que é o livro de Ciência e Aplicações, volume 2, o segundo livro, que é Matemática Paiva, volume 3, e o terceiro livro, que foi Contato Matemática, volume 2. Por fim, eu vou trazer a conclusão e, em seguida, as referências bibliográficas. Bem, de acordo com Maia 2021, né, nos últimos 5 anos, o Brasil ele tem vivido um cenário educacional de mau desempenho. Né? Alguns fatores que estão contribuindo para isso são maus gastos públicos na educação, e isso gera baixa qualificação dos profissionais. Segundo Oliveira,
o Brasil também está vivendo, né, está vivenciando um cenário educacional com um índice de queda muito elevado, né, ou quase que paralisado, mesmo com tantos investimentos, né, na educação. Bem, diante assim desse cenário que está acontecendo na educação, né, a proposta desse trabalho foi a de analisar o livro didático, tomando como base, né, o ensino médio na cidade de Camaçari, entre as escolas públicas estaduais e federais. O conteúdo que foi abordado e analisado foi o de matrizes, e ele foi analisado e também frente às normas da BNCC. Bom, fundamentação teórica. As ciências exatas, especialmente a matemática, né, se apresentam como um desafio para discentes e docentes de qualquer instituição. Alguns fatores, né, que contribuem, né, vamos dizer assim, né, para que essa matemática ela seja vista como um desafio, né, é o conteúdo de forma que é lecionado, em alguns casos, tá? O ambiente na sala de aula, os processos de comunicação e linguagem, que também ocorrem, né, dentro da sala de aula, tá? Os recursos metodológicos que são utilizados, a visão do professor e também a visão do aluno acerca da construção do conhecimento matemático, muitas vezes também o próprio engessamento do sistema educacional, a falta de motivação, né? Alguns alunos ficam desmotivados e aí falta aquela injeção de ânimo para que eles continuem também, e entre outros fatores, né, que contribuem para essa dificuldade de aprender e ensinar a matemática. Para Freire, né, ensinar não é transferir inteligência do objeto educando, mas instigá-lo no sentido de que, como sujeito cognoscente, se torne capaz de inteligir e comunicar o inteligido, ou seja, né, que ele seja capaz de aprender e também de passar isso que ele aprendeu. Tá? Bom, entrando no livro didático, eu trago aqui um breve históricozinho sobre o livro. Segundo Silva, 2012, os livros, desde 1820, eles vêm sendo usados, tem os primeiros indícios de livros didáticos no Brasil. Para Zaqueu, 2015, né, nesse período aí de Primeira República, os professores eles deveriam usar apenas livros de autores conhecidos, tá? Principalmente se fossem obras religiosas. De acordo com Bittencourt, foi a partir da criação das escolas normais que surgiram outras concepções para a elaboração de livros didáticos. E daí foi surgindo novos livros didáticos, uma nova concepção de livros, né, didáticos. No entanto, aí vem Ferreira, que ele traz o seguinte: os livros didáticos utilizados no ensino secundário deveriam ser escolhidos criteriosamente pelo professor. Então, o professor, segundo o Ferreira, ele tinha essa autonomia de escolher os livros didáticos. Já segundo Michel, né, foi em 1929 que houve a legitimação do livro didático, com a criação do INL, que é o Instituto Nacional do Livro. E aí, em 1985, surgiu o PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático. Em 2003, aí foi que expandido, né? Foi criado o PNLDEM, que é o Programa Nacional do Livro Didático, agora voltado já para o ensino médio. Bom, adentrando agora em matrizes, de acordo com IESE, os primeiros indícios de matrizes surgiram perto da metade do século XIX, através do matemático inglês Arthur Cayley. Ainda segundo IESE, as matrizes relacionam dados numéricos com o objetivo de facilitar a solução de problemas. O conjunto de matrizes formam uma estrutura matemática, né, que possibilita a sua aplicação em diversos campos da matemática. Tá? E ela pode ir também além da matemática, pode ser utilizada em outras áreas também.
Bom, uma matriz, a gente pode representá-la de algumas formas. E aí, seja uma matriz A, M por N, vamos representá-la basicamente da forma geral. Uma matriz A, M por N, tá? Vai ter vários elementos, e a gente chama esses elementos de A1, 1, ou seja, né, esse primeiro elemento aqui é o da linha 1, coluna 1, e assim vai sucessivamente enquanto tivermos elementos nessa linha. A mesma coisa em cada coluna. A gente vai ter elementos aqui nas colunas, tá? E até chegarmos em um elemento final dentro dessa matriz, que é o elemento AM por N. Essa aqui é a forma geral de representação de uma matriz. Mas nós temos também a forma compacta, tá? Que a gente pode simplesmente dizer que A, ou a matriz A, é igual a AIJ de M por N termos. Bom, sobre a BNCC, né, ela que é a Base Nacional Comum Curricular, é um documento que regulamenta quais são as aprendizagens essenciais, né, que são trabalhadas nas escolas brasileiras. Tá? Em 2015, teve a primeira versão da BNCC. Em 2016, houve uma revisão da BNCC. E em 2018, ela passou a ser vigorada agora no ensino médio. Então, os livros didáticos, toda a estrutura lá do ensino médio agora passa a ser vigorada também pela BNCC. A criação dessa BNCC ela está definida dentro da LDB 9394/96, tá? E a BNCC ela salienta para o ensino médio que ele deve garantir aos estudantes a compreensão de fundamentos científicos, tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, né? Mostra-se imperativo repensar a organização curricular vigente para esta etapa da educação básica. Então, aqui ela traz essa reformulação, né, para poder repensar, né, como está sendo colocado no ensino médio as normas. Bom, aí tem as competências de matemática, né, que a BNCC traz. Então, de acordo com a BNCC, as competências para o ensino médio, né, na disciplina de matemática, são definidas por um conjunto de pares de ideias fundamentais que produzem articulações entre os vários campos da matemática, que são importantes para o desenvolvimento do pensamento matemático. Estes são os pares de ideias fundamentais adotados: variação e constância, certeza e incerteza, movimento e posição, relação e interrelações. Está na BNCC, né, de 2018, quando ela foi aí vigorada para o ensino médio. Bem, variação e constância. Dentro de variação e constância, essa norma ela envolve observar, abstrair, né, discernir e reconhecer características comuns e diferentes e também expressar padrões dentro das atividades, dentro do conteúdo de matemática. Já a certeza e incerteza, ele é voltado para estudo de fenômenos aleatórios, né? Ele gera estimativas, análises, inferências e demonstrações algébricas ou geométricas também. Movimento e posição está presente em localizações, está presente em configurações no plano cartesiano, no espaço tridimensional, direção e sentido, mapa, GPS e entre outros recursos. Tá? E relações e interrelações, que aí já estão presentes em problemas que envolvem proporcionalidade, grandezas, escalas, divisão em partes proporcionais, e trata de interdependência também de grandezas. Tá? Então, é dentro dessas 4 normas que nós vamos buscar avaliar o livro didático no conteúdo de matrizes. E tem também as competências específicas que a própria BNCC traz, que é utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos,
articular conhecimentos matemáticos, compreender e utilizar diferentes registros de representações, investigar e estabelecer conjecturas matemáticas. Bom, a pesquisa, né, ela primeiro, para ser realizada, deve definir se o problema ou o questionamento a ser investigado. Em seguida, realizou-se, né, uma pesquisa das escolas do ensino médio dentro da cidade de Camaçari. Tá? Segundo o MEC, estão cadastradas 23 escolas que atuam com o ensino médio. Tá? Dentro dessas 23 escolas, 13 são públicas, estaduais e federal. São 12 escolas estaduais, 12 escolas públicas estaduais e uma escola pública federal, que é o IFBA Camaçari. Essa pesquisa tinha o intuito de ser trabalhada com todas as escolas do ensino médio da cidade de Camaçari, inclusive as escolas particulares. Porém, algumas escolas não quiseram informar o livro que era adotado, e como houve essa restrição, infelizmente a gente fizemos um corte, né, na amostra e trabalhamos apenas com as escolas públicas, estaduais e federais. O percurso metodológico, né, dessa pesquisa deu-se com a escolha do tema, elaboração e execução operacional, organização, né, material coletado, análise, discussão dos resultados, elaboração também do relatório final e divulgação dos resultados obtidos. Bom, essa pesquisa, enquanto abordagem, né, ela enquadra-se em qual e quant ou mista, sendo esta aquela que trabalha com variáveis expressas sob a forma de dados numéricos para classificá-los, que foi dessa forma que a gente buscou fazer, né, e analisá-los de acordo com Magalhães Júnior e Batista. Também, como Bogdan e Bicklin, né, retratam sobre isso, e os estudos dessa natureza, qual e quant, devem revelar maior preocupação pelo processo, tá, e significado, e não pelas suas causas e efeitos. E nesse sentido, o foco esteve no conteúdo de matrizes à luz da BNCC do ensino médio. A análise do conteúdo, né, foi realizada entre os 3 livros, como eu já os trouxe lá um pouco antes e falei quais eram os livros, que foram os 3 livros mais utilizados dentro dessas escolas avaliadas, que foram selecionadas para poder conseguir, né, esse livro. E os 3 livros foram, né, Matemática, Ciência e Aplicações, volume 2, de IESE, Matemática Paiva, volume 3, de Manuel Paiva, e Contato Matemática 2, de Joaquim Souza. Bom, para saber quais eram os livros mais utilizados, né, criou-se uma tabela, tá, com o nome das escolas estaduais, tá, as escolas públicas estaduais e federais, e cada escola com um determinado livro, a gente foi vendo qual era o livro de cada escola, e no final os 3 livros mais utilizados nós usamos para poder fazer esse trabalho, né? Bom, resultados e discussões. A gente vou separar aqui, né, em cada livro, tá? Para a gente analisar cada um. Análise do livro Matemática, Ciência e Aplicações, volume 2. Ele tem uma abordagem sobre matrizes bem contextualizada, tá? Traz um pouco de história, exercícios, exemplos, e tem várias interrelações de matrizes, né? Das matrizes com o cotidiano e tecnologias também digitais, computação gráfica e vários outros campos da matemática. Bem, aqui na figura 1, tá? É possível que o autor ele traz um exercício que retrata aqui algo do cotidiano, tá? Que é venda de sorvetes. Então, dentro desse exercício aqui, ele buscou trabalhar
como seria essa venda de sorvetes por bimestre, tá? E depois por ano, relacionando com matrizes, tá? E aí é possível perceber aqui, tá? Que existe uma aplicação nesse exercício, é possível perceber que existe uma aplicação de geometria espacial, porque a gente pode representar tudo isso aqui também através de tabela, tá? Através de uma planilha numérica, melhor dizendo, tá? Inclusive, quando o Arthur, que foi primeira pessoa que começou a trabalhar com matrizes, ele trouxe a ideia de uma planilha, tá? E aí as matrizes têm essa ideia de planilha também. Então, só nessa análise de ver o cotidiano vinculado com matrizes, é possível perceber aí nessa atividade que tem uma relação, tem uma interação de matrizes e é possível analisar e perceber que existe a relação e inter-relação, que é uma norma, tá, da BNCC. Então, nessa figura, nesse exercício, é possível perceber, né, nessa atividade, relação e inter-relação, quando a mesma está sendo baseada em uma situação real, para a aplicação de uma situação matemática. Bem, aqui na figura 2 do livro de ESE, tá? Que é o livro que estamos falando, repara que ele traz aqui na parte de cima essa matriz, tá? E em seguida, essa matriz ele representa aqui à sua direita, tá? Onde eu estou passando aqui o mouse, né? Como uma imagem digital. Então, reparem que de uma matriz, que aqui tem valores de cada elemento 0 e 1, ele conseguiu criar uma imagem digital. A mesma coisa aqui abaixo, nessa outra matriz, tá? Aqui onde eu estou passando o mouse, de um gato. Ele também representou aqui a matriz, tá? E trouxe a imagem digital dessa matriz. Então, existe aí também, tá, uma relação de figuras no espaço tridimensional através de transformações geométricas, que é o que fala uma norma da BNCC, que é movimento e posição. Então, foi possível também analisar nessa figura 2 aqui, nesse determinado exercício, tá? Movimento e posição, que é uma norma da BNCC para o ensino médio, tá bom? Bem, agora eu vou passar para o segundo livro analisado, que foi o livro Matemática Paiva, volume 3. Esse livro, em linhas gerais, ele aborda o assunto de matrizes e consegue também apresentar um pouco de sua história, conceitos, contextos, exercícios, e faz muitas inter-relações também. Tá? E ainda faz associações também com diversos campos da matemática e com outras áreas também do conhecimento. Aí eu trouxe a figura 4, que é a multiplicação de matrizes, linha por coluna. E, primeiro, para que haja essa multiplicação de matrizes, é necessário, não é uma forma simples, como se fosse 2 vezes 3, não. Para que haja essa multiplicação de matrizes, a coluna da matriz A tem que ser, o número de colunas da matriz A, tá? Tem que ser igual ao número de linhas da matriz B. Sendo assim, vai gerar uma matriz C, com essa multiplicação da matriz A pela matriz B, vai gerar uma matriz C, que essa matriz vai ter o número de linhas da matriz A, juntamente com o número de colunas da matriz B. Ok? Bem, e aí ele traz o autor ele traz
esse exercício, esse exemplo, apresentando de forma matemática esses termos, tá? Como é possível ver aqui embaixo, essa resolução, e chegou, né, em uma determinada matriz, que é a matriz C aqui. Bom, o autor, então, ele visa o autor ele visa nessa figura 4, né, retratar o uso da norma da BNCC, o que tange certeza e incerteza, porque ele busca de forma algébrica, tá, realizar esse exercício, tá? Essa informação que ele traz aqui, ele retrata ela aqui de forma algébrica. Então, isso está dentro da norma de certeza e incerteza contida na BNCC. Bem, continuando, vamos para a figura 5. Aqui nessa figura 5, é o uso de matrizes na indústria. E ele traz a informação de que uma indústria, né, têxtil, ela produz camisas, né? E ele traz aqui essa representação aqui de tamanhos, tá? PMG, e ele traz a informação aqui dos meses e quantidade de que são produzidas, né, essas camisas. Bom, na resolução aqui, de acordo com as solicitações, o exercício, de acordo com o exercício, é possível perceber que para fazer essa resolução vai ser preciso aplicar a multiplicação de matrizes. Então, vou ter que gerar aqui uma matriz A, aqui dessa primeira tabela, e uma matriz B dessa segunda tabela. E vou precisar fazer essa multiplicação entre essas matrizes, tá? Para poder descobrir o que ele está me pedindo. É preciso também haver, é possível perceber aqui que é preciso haver uma interpretação de contexto, além de ter que compreender e também utilizar diferentes registros aqui, né, da matemática. Bom, e também vai haver aqui uma ideia, não vou dizer que é uma ideia, mas vai ser preciso haver um conhecimento, né, das unidades de medidas de massa, porque vai ser preciso haver uma transformação dessas unidades de medida de massa. E tudo isso que eu estou falando é por quê? Porque esse exercício ele está contido, né, ele está dentro das normas da BNCC quando tange a relação e inter-relação, tá? Que são que é uma norma da BNCC, tá? E esse exercício ele consegue trazer essa norma no próprio exercício. Então, é perceptível a aplicação da conversão simples das unidades de medidas de massa, além de ser preciso interpretação, tá, do contexto, e aí fica notória, né, que a norma relação e inter-relação está contida aí nesse exercício. E vamos agora para o livro Contato Matemática, volume 2. Esse livro ele é bem dinâmico, aplicado a situações do cotidiano, também expõe o ser consciente, tá? Ele aborda a matemática aplicada a situações de cidadania com o intuito de promover que o aluno possa desenvolver reflexões. Isso está dentro também da análise das matrizes. E contempla o tópico referente à seção, tá? Acessando também tecnologias. E aí, né, nesse livro Contato Matemática, aqui nós temos a figura 9, que é uma tabela periódica. A tabela periódica, né, como já diz, é uma tabela. Então, se é uma tabela, você já vai entender, ter a ideia de que, como a matriz ela é representada por tabela,
Então, uma tabela, você já pode ter uma certa ideia de que ali pode estar uma representação de uma matriz. E nós temos essa tabela periódica aqui, tá? Com os elementos. Geralmente, a tabela periódica é mais geralmente aplicada em química, tá? E nós temos aqui esses elementos da tabela periódica. E cada elemento desse da tabela periódica, você também é possível também representar como um elemento de uma matriz. Esses espaços aqui que estão em branco, a grosso modo, eu poderia dizer que é um elemento zerado. Tá? Nesse elemento aqui, a representação dele, a grosso modo, tá? Desculpa isso. É zerado, não tem nenhum valor, vamos dizer assim. Mas esses outros que temos aqui, hidrogênio, lítio, berílio, eles podem ser uma representação de um elemento de uma matriz. Então, com isso, tá? Só com essa representação, envolvendo uma outra área, né, do conhecimento com a matemática, é possível dizer que está contido neste exercício, tá? Né, nessa figura 9, variação em constância, que é uma normatização da BNCC para o ensino médio, e ele está contido aqui nesse exercício. Tá? Então, é possível verificar a presença, né, a competência específica de variação em constância, quando a mesma utiliza-se diferentes registros de representações matemáticas. Nós temos a figura 10 também. Tá? Aqui nesta figura 10, é uma propriedade distributiva de matrizes. E dentro aqui desta propriedade distributiva, ele traz a informação, né? Uma mostre que alfa mais beta vezes a matriz A vai ser igual a alfa vezes A, vezes essa matriz A, mais beta vezes a matriz A, com alfa e beta reais. Ele faz aqui, né, o autor ele traz essa resolução, tá? Para que possa ser provado que realmente essa informação, tá, é válida. Ele chega na conclusão aqui de que essa informação é válida. E ele conclui, portanto, alfa mais beta vezes a matriz A é igual a alfa vezes A mais beta vezes A, vezes essa matriz. Então, essa figura 10 apresenta a demonstração de uma propriedade distributiva da matemática. Né? Então, o autor ele demonstra essa propriedade, que é a soma de dois ou mais escalares, tá? Números reais, por uma matriz. E quando ele utiliza essa propriedade matemática, fica notável a norma de certeza e incerteza, que ele articula, né, vários conhecimentos da matemática. Então, fica notável essa norma de certeza e incerteza, implicando que, nesse exercício também, foi possível analisar que a normativa da BNCC é contida nele. Bom, conclusão. O tema de matrizes, né, é um tema o tema abordado nesse trabalho centrou-se no estudo de acordo com a BNCC, pertinente ao público-alvo do ensino médio, mais precisamente a partir do segundo ano, né, de modo que as discussões eles possam enriquecer e agregar conhecimentos aos docentes, discentes e demais públicos. Os livros didáticos, né, eles têm passado por reformulações desde a introdução do PNLD. E agora, né, desde 2018, com a BNCC. E esse é um campo com potencial para pesquisa que merece atenção. Professores, pesquisadores em educação matemática.
Como sugestão de atividades, né, eu acredito que seria possível que houvesse uma aplicação voltada para o setor profissionalizante. Por quê? Porque alunos, quando concluem o ensino médio, muitas vezes não querem adentrar nas faculdades. E eles procuram, muitas vezes, também algo para se profissionalizar e poder entrar no mercado de trabalho. Principalmente aqueles que procuram as áreas de eletrotécnica, mecânica, engenharia civil, arquitetura, entre outros. E nessas áreas, eles podem ver muito sobre matrizes. Então, seria assim, uma ideia de ver essa aplicação um pouco mais a fundo nessas áreas. Por fim, foi possível perceber que o tema de matrizes, que é abordado nos livros didáticos, encontra-se em outros capítulos, juntamente com outras áreas da matemática. Porém, esse estudo não foi aprofundado. Tá? Dessa forma, instiga-se para que possa ser realizado em outro momento e num trabalho futuro, um estudo mais detalhado. Um porém também é que, como esses livros que foram analisados, eles são do PNLD de 2018. E a BNCC, ela foi vigorada em 2018 para o ensino médio. Né? Não necessariamente esses livros eles deveriam estar já dentro das normativas da BNCC. Não necessariamente. Tá? Mas, durante a averiguação, a análise, foi notado que as normas da BNCC voltadas para o ensino médio já estão contidas, já são vistas, digamos assim, nos livros didáticos que são de 2018 pelo PNLD. Aqui estão as minhas referências. Obrigado a todos. Agradeço muito, em especial a minha família, a minha esposa, que me ajudou bastante. Só eu e ela sabemos o que nós enfrentamos para chegarmos até aqui. Agradeço aos meus familiares, alguns que estão assistindo aí agora, muito obrigado. Outros que vão assistir depois. Agradeço a Karine, a professora Karine, ao professor Jarbas, que me ajudaram bastante. Né? Agradeço a todos, desde já da banca, professor Gustavo e professor Andrei. Agradeço ao coordenador hoje, Lopo. Agradeço muito também a Gustavo, porque certa vez eu cheguei para ele e disse: professor, eu vou desistir, não estou conseguindo. E ele disse: rapaz, não desista não. Pegue 2 disciplinas, pegue 3 disciplinas e dê prosseguimento. Uma hora você finaliza. Eu agradeço, professor Gustavo. Suas palavras hoje me trouxeram até aqui. Muito obrigado a todos. Obrigada aí a você, Rubem. Obrigada a todos que estão presentes, aos familiares, amigos, colegas, aos professores, né? E ao coordenador também, tá bom? Eu agora vou pedir para a gente compor novamente. É bom se emocionar. E agradeço também a Gustavo, porque foi essencial para ele estar concluindo a licenciatura, né, em matemática. Então, são palavras assim que nos fazem prosseguir. Eu agora vou pedir aos colegas para recompor a mesa, e aí vou dar prosseguimento à segunda etapa, certo? Que é dos comentários. Pode ser? Então, eu chamo para a mesa o professor Dr. Gustavo da Silva Costa, o professor mestre César Andrei Gomes Ferreira e o professor doutor Jarbas Cordeiro Sampaio. Agora é a minha internet que não está muito boa.
Estão aí, colegas? Eu vou fechar um pouquinho. Estou te ouvindo perfeitamente, viu, Karine? É? Estamos te ouvindo bem, então, Karine. Pronto. Então, agora a gente vai começar com o professor Gustavo e as considerações dele. Eu acredito que por conta da chuva, a internet não está muito boa. Então, nesse momento aqui, eu vou fechar e daqui a pouco eu já volto. Assim que melhorar, tá bom? Está chovendo em tudo quanto é canto aí, é capaz de muitas internets tá muita oscilarem chuva. por aí. Mas vamos lá, que o desafio da tecnologia a gente supera, assim como o Rubens superou os desafios que ele enfrentou na graduação dele, e ainda bem que ele ouviu as palavras, que agradeço a vocês. Em primeiro lugar, agradecer a Karine, Jarbas e Rubens pelo convite para participar aqui dessa banca. Que bom que Rubens insistiu, persistiu e pôde nos trazer hoje esse belo trabalho. Você está de parabéns, em primeiro lugar, né? Não somente pela finalização do seu trabalho, mas pelo seu percurso, né? Pela sua tranquilidade que você sempre demonstrou na sala de aula, sempre uma presença de paz ali na sala de aula, um aluno tranquilo, um aluno agradável, né? Generoso com os colegas, enfrentou esses desafios e venceu, né? Fez além do que era necessário só para si. Você contribuiu para o grupo quando foi voluntário na residência pedagógica, quando foi representante discente do colegiado. Então, você foi muito além do que era necessário somente para a sua formação, mas você contribuiu para a formação dos seus colegas também. Então, além de superar o desafio que você enfrentou para terminar o seu curso, você ainda contribuiu para que outros colegas pudessem ter uma formação também, e uma formação melhor. Então, isso aí, você está de parabéns. E o seu trabalho tá muito bom, gostei bastante do seu trabalho, né? E eu tenho alguns comentários bobos a fazer, né? Que são coisas que às vezes a gente se passa mesmo de pressa de escrever e algumas coisinhas. E também, como eu falei nas bancas, essa semana a gente teve uma semana recheada de bancas, né? Eu tive nas três, a de Everton, a de Fábio, e a sua hoje, né? E os dois estão aí, eu já vi que os dois entraram na sala também. Então, como eu falei nas bancas, a gente fala nesse momento não somente para Rubem, mas para todos os alunos que aqui estão. E eu aproveito para cumprimentar mais uma vez os colegas professores que estão aqui, os alunos e os familiares de Rubem também, que também estão de parabéns por terem caminhado com ele nessa jornada aí. Então, uma coisa que eu salientei para o trabalho de Everton, para o trabalho de Fábio e agora para o trabalho de Rubem também, que é a colocação das vírgulas no lugar certo, né? Então, assim, a gente não é obrigado a saber a língua portuguesa com maestria, né? Mas a gente precisa dominar com qualidade essa língua portuguesa, especialmente no trabalho acadêmico. Então, a gente precisa fazer uma revisão dessa nossa ortografia, né? Na colocação das vírgulas, utilizar períodos menores, às vezes a gente usa frases muito longas, e aí aquelas frases ficam maçantes e incompreensíveis. Então, a gente, em vez de dar vírgula e continuar em vírgula e tal, a vírgula não é a respiração da frase também, né? Às vezes a gente precisa dar um ponto para poder dividir aquela ideia em períodos mais curtos e assim o leitor possa compreender melhor isso durante a escrita, né? Às vezes o matemático ele tem essa ansiedade de escrever porque aí conecta uma ideia com a outra, com a outra, com a outra, com a outra, e toma de vírgula e toma um período, toma de vírgula e toma outra frase. Então o período fica imenso, a gente não compreende. Então muitas vezes é mais saudável que a gente ponha um ponto e depois, né, continue no próxima frase, né? O período, né, mais curto, na melhor compreensão. Bom, na seção de fundamentação teórica, da parte lá de matrizes, né, eu achei que poderia ter explorado um pouco mais sobre o conteúdo de matrizes, né, já que foi a sua análise dos livros foi baseado nesse tema, né, então, em um tópico de matemática. Então, eu achei que nesse tópico de matemática faltou um pouco da sua contribuição, né, faltou um pouco da sua visão sobre essa teoria de matrizes, né, e eu vou voltar a falar daqui a pouco sobre essa parte teórica, né. Então, eu achei que faltou um pouco de texto sobre matrizes, né? E uma vez que eu estou aqui na banca, eu preciso falar sobre isso, né? A presença da matemática nesses textos. Então, eu senti um pouco de falta da presença dessa parte matemática de matrizes no seu texto, especialmente na fundamentação teórica, né? Outra coisa também que eu senti falta foi na análise dos livros. Você trouxe alguns exemplos de aplicações, né, exemplos interessantes, né, de uma tabela periódica com a questão lá dos sorvetes, tal, da venda dos sorvetes.
né? Mas e trouxe até algumas operações ali, a distributiva, tal, mas eu senti um pouco falta, né, da parte inicial, as definições, os tipos de matrizes, as regras para operar os produtos, a soma, igualdade de matrizes, etc., né? Porque matrizes a gente sabe que tem a ordem, né, das matrizes, então nem sempre a gente consegue manipular uma matriz com a outra qualquer, é necessário condições sobre essas ordens. Então, você trouxe muitas questões, exemplos contextualizados do assunto, mas a matemática ela não é só contextualização. A matemática não é só contexto, mas a matemática também é linguagem. Então, como é que a gente consegue compreender um contexto se a gente não compreende a linguagem? Então, o professor de matemática ele tem o desafio de trazer essa parte dura, essa parte mais abstrata, essa parte mais que muitos acham chata, que muitos acham maçante, mas é necessário que se traga, porque sem essa parte da linguagem, sem a parte da teoria, eu não consigo contextualizar. Aliás, a contextualização está pronta, mas eu não consigo entender. Então, mas eu preciso das definições, eu preciso das regras sobre matrizes para poder entender a contextualização. Então, para mim, faltou a resposta de essa parte da linguagem matemática, da abordagem teórica sobre matrizes, está adequada nessa sua análise dos livros didáticos? É porque ficou adequado, como você falou ali, né, se está adequado de acordo com a BNCC, as questões contextualizadas, tal, direitinho. Mas e a parte teórica? Eles trazem essa parte ou existe essa preocupação excessiva com trazer contexto, trazer interdisciplinar e trazer tudo isso, mas e a nossa linguagem? E a compreensão da ferramenta? Como é que eu vou aplicar uma ferramenta se eu nem compreendo o que ela significa, como ela opera entre si ou com outros elementos, né? Como você falou ali, né? Com dois escalares, a distributiva na soma escalares com o produto com uma matriz. Então, eu preciso compreender essa parte teórica, né? Então, faltou para mim um pouco da abordagem dessa parte teórica dentro da análise dos livros sobre essa parte teórica. E, para finalizar, você mencionou algumas aplicações de matrizes, e uma das aplicações mais imediatas e importantes de matrizes que eu vejo é a aplicação na computação. A raiz da computação, a essência dos algoritmos computacionais, do desenvolvimento da computação, ela é basicamente formada por matrizes. E a representação da linguagem de matrizes, da representação dos índices, então a manipulação desses índices dentro da computação, ela é fundamental. Então, para a pessoa que trabalha, que pesquisa, que estuda, que manipula a informática, os algoritmos da informática, é essencial que ele conheça matrizes com profundidade e saiba manipular esses elementos das matrizes, né? Além disso, matrizes também é uma ferramenta fundamental para a parte posterior do assunto que vem a ser os sistemas lineares, né? A resolução dos sistemas lineares através do uso das matrizes é simplesmente fundamental para a imensa maioria dos métodos numéricos, né? Que você aprendeu alguns métodos numéricos lá em cálculo numérico, né? E inúmeros processos de discretização que transformam esses sistemas de equações diferenciais em sistemas algébricos, transformam em sistemas lineares, são resolvidos através de matrizes gigantescas, através de métodos computacionais. Então, as matrizes também fazem parte desse, como você citou ali, a eletrotécnica e tal. Então, dentro da computação, dos métodos numéricos, que são parte da solução em diversas áreas. Nas pesquisas de astronomia de Jarbas, aí, nas pesquisas minhas de Fábio de dinâmica de fluidos, é recheado de matrizes, e matrizes simplesmente gigantescas, da ordem de milhões, né, matrizes de 8 milhões por 8 milhões de linhas e colunas, realmente que somente os computadores são capazes de resolver. Então, você está de parabéns, o seu trabalho tem muitos méritos, muita qualidade, e você também é um estudante que tem muitos méritos por ter estado aqui e por ter desenvolvido seu trabalho. Muito bem, viu? Então, parabéns. Passo a palavra para a Karine de volta. Obrigada, Gustavo, pelas considerações. Como ele tem aí um tempo, né, para fazer esses ajustes, ele vai, como que chama? Observar tudo isso, né, tanto a parte dos parágrafos, como a questão também teórica. E é bom a Eu gente... vou te mandar um texto, o arquivozinho com as observações que eu fiz já no arquivo, mando para você.
Pronto, Eu fiz ótimo. isso um ano depois. Lhe agradeço. E agora, né, para a gente dar continuidade a esse processo, eu vou passar para o professor mestre César Andrei Gomes Ferreira. Agora é com você. Mais conhecido como Andrei Ivanovich. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Estou sim. Karine, eu estou tão arrependido de ter deixado o Gustavo falar primeiro. Andrei, eu vou deixando mudo, porque aí eu deixo a palavra com você. Não, eu estou muito arrependido, porque Gustavo falou tudo que eu queria falar da parte de matemática. Ó, então, vamos lá. Rubens, parabéns pelo seu trabalho, belo trabalho, bem escrito, gostei muito. Agora, vamos lá, olha só. Com respeito ao seu resumo e à sua introdução, eu percebi que você mostra um cenário tenebroso da educação no Brasil, né? Mas, na atualidade, faz o maior sentido. Está muito bem escrito. E o que eu gostei na sua introdução é que ela despertou a minha curiosidade de ler o resto do trabalho. Então, parabéns por isso. Agora, de fato, como nós somos professores de matemática, você é aluno da matemática, e você resolveu abordar um tema matriz, aí eu vou concordar com o Gustavo, né, que na fundamentação teórica, faltou, sei lá, você poderia enriquecer seu trabalho com uma teoria mais profunda sobre matrizes, para na hora que o leitor chegar nas aplicações, nas figuras que você, nos exemplos que você ilustrou, ele está mais seguro, está com maior conhecimento, entendeu? Então, por exemplo, e completar certas coisas. Por exemplo, na página 15, você escreve o seguinte, que o conjunto de matrizes munido de operações de adição, subtração, multiplicação de um elemento de uma multiplicação e do elemento neutro inverso, forma uma estrutura matemática que possibilita a sua aplicação em diversos campos do conhecimento. Que estrutura é essa? Às vezes a pessoa fica curiosa, né? Meu Deus, que estrutura é essa? Estrutura de um espaço vetorial. Enfim, na página 15 também, por uma questão de elegância, se você... tudo isso não vou colocar isso como obrigação, não. A sugestão de elegância poderia centralizar a tabelinha da matriz, da página 15. Já na página 29, você dá o exemplo de matriz e criptografia. Você sabe que eu senti, lendo o seu texto, eu fiquei empolgado com o seu texto, eu vou te chamar mais por isso. Eu senti falta de um exemplo ilustrativo, decifrar, tipo assim, decifrar uma mensagem codificada. Como naquele filme... Como é o nome do filme? Meu Deus, o jogo... O jogo da imitação. O jogo da imitação. Não, claro que ali era uma coisa muito mais... Mas, assim, um exemplo bobinho, só para ilustrar a aplicação que você colocou, né? Enfim, também concordando com o Gustavo, na análise que você fez dos livros didáticos, né? Você coloca assim, se você achou que os livros estão com certo rigor na linguagem matemática, se fazem demonstrações de propriedades, a parte mais específica. Porque hoje em dia eu vejo os livros com muitas figuras, né? E às vezes trazem muitas figuras para encantar o aluno, mas não trazem muita fundamentação teórica. Bom, enfim, para encerrar, eu achei as ideias bem expostas e achei o texto convidativo. Você está de parabéns. Ok, encerrei. Muito obrigada, Andrei. E tanto sobre a questão da criptografia, a gente vai ver o que é que pode acrescentar, e essa parte teórica, ele vai ter um tempo, né, para complementar. Esqueci de falar só uma coisa, rapidinho, Karine. Diga. Gustavo deu um exemplo aí de riqueza da aplicação das matrizes, aplicações computacionais, e você colocou um exemplo da figura de uma moça e do lado
uma tabela em tons de cores, né? Para dizer que aquela figura da moça é transformada numa matriz com os tons de cinza que variam de 0 a 55. Gostei muito desse exemplo, viu? Porque me remete ao meu trabalho. Tons de 0 a 55 e se você quiser colorido, usar RGB, que são as 3 cores, né? Red, green e blue. E você colocou lá a formação de cada cor. Achei isso ótimo. Viu? Queria ilustrar isso, porque eu gostei muito dessa parte. Então, tá bom. Tá registrado aqui. Obrigada mesmo, e suas considerações vão ser aí atendidas, tá bom? Eu agora vou passar a palavra para o professor doutor Jarbas Cordeiro Sampaio, que também foi coorientador nesse projeto, né? Nessa parceria aí, agradecer mais uma vez, e agora é com ele. Tá nos ouvindo, Jarba? Sim. Pronto. Boa noite a todos. Primeiro, parabenizar a Rubem pela apresentação, né? Como o Gustavo falou, realmente ele traz essa tranquilidade, né? E isso reflete realmente na apresentação, né? Agradecer a presença de todos também, né? Da banca, de Gustavo, professor Andrei, professor Lopo, todos presentes, professora Karine. E, assim, eu acompanhei, eu sou suspeito porque eu acompanhei de perto o trabalho, né? Então, mas eu e Karine, a gente viu que ele trabalhou bastante, né? Praticamente em um semestre só, né? Porque a gente tem percebido, assim, nos últimos semestres, que um semestre só para o aluno desenvolver tudo praticamente, começar do nada e desenvolver, assim, é muita coisa, né? Geralmente aquelas disciplinas anteriores, né, de metodologia, a gente recomenda já o aluno pensar no tema e já começar a buscar algo, né, para quando chegar mesmo o TCC, já ter alguma ideia, né, do que vai fazer. E ele não, praticamente junto com a gente, assim, a gente discutiu qual seria a ideia do trabalho, né, e em um semestre ele fez tudo, né. E foi muita coisa, né, que ele fez inclusive a pesquisa nas escolas, né, a respeito dos livros, buscou os livros, e aí definiu um critério para fazer essa análise dos livros, né, que foram os 3 mais utilizados. Então teve todo essa pesquisa anterior, né, vamos dizer assim, e ainda a busca pelas referências, que foram referências assim interessantes, importantes para o trabalho, e a escrita mesmo do TCC, né? Então foi realmente muita coisa. Ele ele trabalhou bastante nesse semestre, né? Aproveitando também a fala de Gustavo, relendo depois o trabalho, também eu vi que ainda ficaram assim uns 2 parágrafos que realmente essa questão de pontuação, né, das vírgulas, é bom estar atento, né, para o texto ficar mais fluido, fácil de entender, né? Ponto de continuação também, né? Às vezes faz a frase muito longa. Se você botar um pontinho de continuação, já resolve tudo. Então, mas isso é coisa fácil de corrigir, né? Ele vai ter tempo para fazer isso, vai ser tranquilo. E eu falar também do tema, né? Que é um tema totalmente atual, né? Falando do livro didático, da BNCC, que é a BNCC mais recente, que as escolas, os institutos estão correndo atrás aí para se adaptar, né? É um tema atual que está sendo discutido. Então, é um TCC que realmente reflete o que está acontecendo agora, né? É um trabalho muito bom aí de um estudante, né? Que reflete a realidade e essa pesquisa também envolvendo as escolas, que é realmente o local de trabalho provável deles, né? Eles estão se formando no IFBA, Camaçari, provavelmente vão trabalhar inicialmente em Camaçari mesmo, né? Então é um trabalho que reflete a realidade mesmo, né? Bem interessante. Deixa eu ver o que mais aqui. Eu acho que mais isso. Parabenizar de novo pela apresentação. O tempo de apresentação dele foi dentro do tempo, né? Que o regulamento recomenda. E fez um belo resumo, assim, apresentou muito bem o trabalho. Eu acho que é isso. Passar a palavra para a professora Karine.
Olá, obrigada aí, Jarbas, mais uma vez. Estar perto também faz com que a gente, às vezes, não consiga ver alguns detalhes, e é por isso que é importante a banca toda, né? Os olhares dos outros professores, porque assim a intenção é cada vez mais melhorar, aperfeiçoar mesmo o texto. E eu quero também estar parabenizando o Rubem, tá certo? Seu trabalho realmente é um trabalho relevante, e como disse, né, Jarbas, ele é muito atual. Não é a primeira vez que acontece um TCC no IFBA de Camaçari falando sobre análise do livro didático, mas especificamente sobre esse tema é a primeira vez. E esse foi um tema trazido pelo próprio aluno, e realmente foi um tempo, eu diria que dos que eu tive a oportunidade de orientar, foi o que teve maior, assim, produção em tão pouco tempo, então ele correu atrás, sabe, e sempre cumpria com, vamos dizer assim, com os prazos. Ele nos surpreendeu, e surpreendeu, assim, positivamente. Os detalhes que realmente precisam ser ajustados, a gente vai ouvir essas recomendações, né, e correr atrás disso, a gente vai ter tempo hábil para isso. E assim, eu só quero mesmo agradecer, eu acho que é bem por aí. Então, obrigada, né, por essa confiança, e espero que você tenha gostado do resultado, porque nós, como professores, nós gostamos muito. Eu acho que é mais isso aí. Agradecer também a presença, mais uma vez, de todos aqui que estão tendo essa oportunidade, né, de assistir a apresentação dele. E agora existe como é que a gente pode falar? Existe um ritual, viu, Rubem? Você vai ficar aí na expectativa de alguns minutinhos no silêncio, você e seus colegas, porque eu, o professor André, o professor Gustavo e o professor Jarbas, a gente precisa conversar um pouquinho em off, tá bom? Então, a gente vai sair agora e daqui a alguns minutos a gente retorna para lhe dar o feedback final. A gente vai Então, para onde? a gente vai fazer uma chamada de vídeo, viu? No Google Meet? Eu acho que pode fazer no Zap mesmo, né, Jarbas? O Jarbas Okay. faz isso, eu acho que ele nesse ponto é mais tecnológico. Olha, antes da gente ir, parabéns, Karine e Jarbas. Vocês arrasaram, viu? Quem arrasou foi ele, mas Não, arrasaram na apresentação, porque refletiu em tudo. Refletiu na bela apresentação que ele fez, com tranquilidade, com calma. Ninguém disse que estava se tremendo todo. Ele é tranquilo. A gente teve uma prévia na terça e ele é isso aí, é bem tranquilo. E ainda fez o texto em um semestre, tá de parabéns. Tem um semestre para fazer, coisa rara. Coisa rara. Com certeza. Parabéns. Então, vamos lá. Vamos. Parabéns aí ao Rubens até aqui, né, Rubens? Foi bem lembrado aí da sua atuação como representante estudantil. Aí eu convido aos presentes que quiserem ligar o webcam para a gente ir registrando. Depois da... Parabéns, Rubens. Aqui é o professor Fábio. Parabéns, viu? Muito bom. Professor Fábio está por aqui. Parabéns, é verdade. Obrigado, professor Fábio. Eu só tenho a agradecer quando fui professor, como coordenador, né? Rubens atuou como representante estudantil e, como falou, professores, né? Sempre muito dedicado, Rubens. Não sabia que você havia pensado em desistir, já que a gente via tanta segurança. Olha o Fábio aí, Fábio Oichica. Boa, Rubens. Parabéns, meu amigo. Muito bom trabalho aí, viu? Agora marcar vocês dois aí a colação de grau, que deve ser em setembro, né? Valeu, Fábio. Obrigado. Alugam as becas. Quem mais vai falar aí? Sintam à vontade aí. São uns 17 pessoas na sala.
Oi, Aí, Rubem. Tá me ouvindo? está sim, pode ligar o webcam. Se Tô ouvindo, Joel. Carinha de sono, tô aqui. desliga o webcam. Parabéns mais uma vez. Pude acompanhar você um bom tempo aí na faculdade e realmente sempre demonstrou essa tranquilidade com todos, né? E essa serenidade que você tem, né? Eu acho que é um dom. E assim, o trabalho muito bom, muito bem feito. Realmente foi uma correria danada, que eu sei que você teve aí. A gente se encontrava no meio da semana ali no corre do trabalho também, né? E só realmente desejo tudo de bom nessa nova caminhada aí. Viu? Sucesso. Pode contar comigo sempre. E beijo. Obrigado. Tamo junto. Algum familiar quer falar? Quem tá falando? Sim, a família dele aqui. Quem é? Quem é que está falando? Confusão. Mas o resultado ainda não saiu, viu? O resultado ainda não saiu. Tem que esperar aí a banca, né? Quero o bolo, viu? Quando for trabalhar amanhã, quero o bolo. Legal aí. Vixe. Avisa esse povo. Deixa essa manifestação depois do resultado. Não foi? Ainda não, mas a gente sabe que pela participação do Rubens, ele foi muito bem. Mas o resultado daqui a pouco, viu? Com a nota dele, do trabalho. Quer falar alguma coisa, Miriam Leite? Não tenho nem muito o que falar desse homem especial para mim, né? É um irmão muito querido, muitas das vezes me ajuda, né? Graças a ele e a Deus, a minha irmã terminou o estudo do terceiro ano, porque ele deu umas dicas de matemática, eu agradeço muito a ele por isso, viu? Ela aprendeu muito com ele, e já tem a outra que está fazendo o sétimo ano, que ele também está dando umas dicas, e ela já melhorou também as notas, então, só tenho alegria de dizer desse homem aí, eu sou uma pessoa suspeita para falar dele. Amo de paixão. E cremos que já deu tudo certo em nome de Jesus. Amém. Ele é muito inteligente, muito dedicado. Parabéns, Rubens. E você continue sendo esse homem abençoado que você é. Beijo. Parabéns, Rubens, sua irmã participando aqui do intervalo até a apresentação final da ata. Obrigado, Miriam. Nada. Com Deus. Rubem, meu querido, boa noite a todos. Parabéns, você é um rapaz assim, especial e bem dedicado aos seus estudos. E eu só tenho a agradecer pela oportunidade de poder ter conhecido, né? Tudo de bom, seja muito feliz e que você tenha uma caminhada assim bem brilhante nessa nova sua atividade matemática. Viu? Parabéns pelo seu trabalho. Assisti aqui de camarote e certeza que você vai ser muito bem sucedido na tua vida acadêmica. Obrigado, Bárbara. Muito bom, Bárbara, muito bom. Joelma também falou. Mais alguém? Boa noite. Boa noite. Levi, meu nome, sou irmão de Rubem.
Estou aqui acompanhando desde o início, né? E gostaria também de parabenizá-lo. Rubem realmente é uma pessoa muito inteligente, meu irmão querido. Eu moro aqui perto dele e vejo realmente a correria que ele tem, está fazendo TCC, família, trabalho. Eu sei que realmente é difícil. Eu gostaria de parabenizá-lo e eu sei que ele tem um grande futuro pela frente. É mais um passo que ele está dando e breve ele vai alcançar os objetivos que ele quer alcançar. Inclusive, né, eu estou até também fazendo engenharia civil e é bom estar acompanhando porque ano que vem, permitindo Deus, eu também estarei apresentando meu TCC. Amém. Ainda vou trabalhar no meu tema, né? Mas realmente até alguns exercícios ele tem me ajudado quando eu vi que tinha alguma coisinha assim que me batia, aí eu vou resolver isso para mim aí ele já resolvia para mim. Poxa, é tão fácil assim, é? É pela questão da inteligência realmente que ele tem. Então eu sei que matemática é uma área realmente muito detalhista, realmente requer que seja tenha esforço, né? Tenha realmente vocação, tenha vontade, seja inteligente, busque realmente, né? Porque, como eu estou dizendo, eu trabalho realmente já trabalho na área de construção civil, breve vou me formar como engenheiro, e realmente é pura matemática. Então, não tem para onde correr. Então, eu sei que realmente quem trabalha com matemática são pessoas que se dedicam e que realmente são muito inteligentes. Então, quero parabenizá-lo, né? Que ele possa realmente alcançar todos os objetivos dele. Obrigado, Levi. Nada, Rubem. Que bom, rapaz, a família aí indo bem, né? Buscando a informação superior. O irmão aí formando engenharia. Parabéns também, Levi. Muito obrigado. Então, vamos ver se tem mais pessoas. Fiquem à vontade, né? Aproveitar, porque depois da ata aqui, olha aí. Pois não? Quem é? Boa noite, João, irmão de Rubem. Quantos irmãos você tem, João? Parabéns. Rapaz, na verdade, nós somos em 8, né? 3 mulheres e 5 homens. Oh, Deus abençoe essa família numerosa. Mas fale, por favor, porque se faltar a banca aí. Rapaz, na verdade, eu quero parabenizar o Rubem, né? Realmente, na verdade, ele é nosso irmão caçula, né? Ele é o mais novo da família, dos 8, ele é o mais novo, mas eu arrisco a dizer que é o mais inteligente. Entendeu? E aqui a gente, aqui na nossa família, a gente fica dizendo Rubinho, é o apelido que tem carinho aqui, dele aqui. Aí a gente fala assim, rapaz, eu acho que nosso pai, quando foi abençoar os filhos, abençoou todos e ele aí abençoou com a dose maior. Né? Essa história lá de José e os filhos dele com Abraão, né? E aí Deus ele derramou uma porção maior de inteligência na vida de Rubem. Grato porque realmente é um trabalho que a gente está acreditando que está tudo certo em nome do Senhor Jesus. Nós vimos e estamos vendo a trajetória. Minha esposa até falou para mim, João, o Rubem está de parabéns porque ele está sentindo um futuro para a vida dele, para a família dele. Nós sabemos que hoje realmente concluir um trabalho desse aí de excelência que está sendo concluído aí, realmente tem força, tem que ter uma renúncia na vida da pessoa. Mas tá aí, parabéns, eu agradeço muito a vida de Rubem também, muitas vezes também me ajudou também em muitas coisas, e que ele possa ser feliz aí na caminhada dele. E parabéns também aos professores aí, aos coordenadores aí da faculdade aí, também parabéns. Obrigado, João. Obrigado aqui em nome dos professores do IFBA, né? Nosso instituto. Quem é que está do seu lado aí, Rubens? Minha esposa. A Ola não quer falar? Falar? Quer não. Nenhuma palavrinha.
O mistério já está acabando. Pronto, chegou a presidente da banca aí, a Tá professora vendo? Karine. Vou aguardar que os colegas voltarem, que tinham sido todo mundo abduzido, né? Teve várias manifestações aqui, Que parabenizando. pena. Depois vocês podem ver na gravação. Professora Karine com a Então tá palavra. bom. Porque hoje até sem acesso ao chat eu tô, porque eu acho que está pelo institucional e eu entrei no, como chama? No pessoal, pelo e-mail pessoal. Então eu vou chamar, né, para compor a mesa, o coordenador do curso, Alexandre Boleira, professor doutor Alexandre Boleira. Na mesa final não precisa, não. Só depois. É só a banca. Só a banca. Então tá bom. Fica à vontade, tudo bem. viu? Então, fiquem à vontade. Tá. Mas ele apareceu, que ele gosta de se aparecer. Tá vendo? Tá gravando, eu falei se aparecer. A gente é brincadeira. Ele gosta de o professor mestre César Andrei Gomes Ferreira, o professor doutor Gustavo da Silva Costa e o professor doutor Jarbas Cordeiro Sampaio, para que a gente possa ler, né, a ata de apresentação da monografia do curso de licenciatura do Instituto Federal da Bahia, Campus Camaçari. Todos aí? É porque eu não estou visualizando. Sim. Acho que Estamos aqui, Karine. Pronto. Então, no dia 21 do mês de julho de 2022, na sala virtual do Teams, do IFBA Campus Camaçari, curso de licenciatura em matemática, em sessão pública, promoveu a defesa da monografia, ou TCC, trabalho de conclusão de curso, do graduando Rubem Leite Fernandes, intitulado Análise do livro didático através do conteúdo de matrizes no ensino médio. O graduando procedeu à defesa diante da comissão examinadora indicada e homologada pelo colegiado do curso de licenciatura em matemática, a saber, professora mestre Karine Socorro Pugas da Silva, orientadora, professor doutor Jarbas Cordeiro Sampaio, co-orientador, professor doutor Gustavo da Silva Costa e professor mestre César Andrei Gomes Ferreira. Os trabalhos se iniciaram às 19h06, quando a presidente da banca examinadora, dando cumprimento às determinações regimentais, cumprimentou a todos os presentes e concedeu a palavra ao licenciando, ao qual apresentou a monografia em exame, respeitando o tempo previsto no regulamento do TCC. Foram 40 minutos. Encerrada a apresentação, o licenciando foi arguído pela banca examinadora. Em seguida, a referida banca reuniu-se para deliberar e atribuiu por unanimidade a nota 9 a ser registrada no histórico acadêmico e a menção de aprovado, considerando que o autor está acatando as sugestões a serem incorporadas na versão definitiva da monografia, a qual deverá ser depositada na coordenação a orientadora responsável por acompanhar tais incorporações e emitir princípio parecer positivo sobre o texto final da monografia. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e, para constar, eu, professora mestre Karine Socorro da Silva, o presidente da banca examinadora, lavrei a presente ata e, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelos demais membros da banca. Parabéns, Rubens, super aprovado. Muito obrigado a todos. Parabéns. Parabéns, Rubens. Seu sucesso, viu? Rubens, parabéns a vida de cada professor, professor Jarbas, professor Gustavo, professor César Andrei, professora Karine, parabéns a cada um de vocês. Rubem também, parabéns. Meu nome é Marinaldo, irmão de Rubem. Muito obrigado a cada um de vocês e a cada professor por ter se dedicado de maneira árdua para poder levar a sabedoria, conhecimento a esses alunos, num tempo tão difícil, mas tão necessário, onde mentes precisam ser formadas com um nível intelectual mais alto para que venha melhorias para a nossa nação e para esse mundo precioso. Muito obrigado. Parabéns, Rubens.
É o caçula aí Obrigado, de 10 Marinaldo. irmãos. E glória a Deus pela sua vitória. Obrigado, Mainaldo. Bem, Deus. Rubens, Parabéns, isso aí. depois vamos começar a conversar sobre o mestrado. Você vai querer fazer mestrado? Dependo. Tenho massa para te indicar. Tá certo. Divertidíssimo. Pronto. O meu que eu fiz mal, você tem que fazer isso. Seria bom ouvir uma palavrinha final de Rubens, não? Acho que sim. Fala, Rubens. Agora foi aprovado. Ele acho que ele não ouviu muito bem, Karine, o prazo para revisão. Eu vou então repetir. São 25 dias, Rubem, para poder acatar as considerações, fazer os ajustes e aí colocar a versão final no SEI, tá bom? Ok. Então, agora a palavra é com você, né? E parabéns, colega. Obrigado. Agradeço mais uma vez a todos, né? A todas. Obrigado aí pelas felicitações aí dos meus familiares, pelas felicitações aí dos meus professores e agora colegas. E Andrei, depois a gente conversa sobre o mestrado. Muito obrigado, realmente. Eu fico muito feliz em estar concluindo mais essa etapa, né? Não podemos parar por aqui, pelo contrário, devemos continuar dar prosseguimento, porque há muito ainda a que se fazer, né? Realmente só são palavras de agradecimento, primeiramente sempre a Deus, né? E depois a todos vocês que me apoiaram, diretamente ou indiretamente. Muito, muito, muito obrigado. E é isso. Agradeço a todos e vamos dar prosseguimento. Obrigado a minha esposa que está aqui do meu lado. Minha irmã não quero falar, mas eu sei que me ajudou muito, né? Meus filhos também que cobram de mim. Pronto, agora já é exemplo. Chama ali, Benjamin. Benjamin. Vem cá, corre. Você é frente. Vem. Querem aparecer. Peraí. Mas é um momento importante, né? Esse aqui é o mais velho. Baixei um pouquinho, que é muito alto ele. Esse é o mais velho, é o Benjamin, que me cobra muito. E Efraim. Vão estar na colação de grau, todo mundo, né? No dia da colação de grau, né, Rubens? Vão, sim. E esse é o Efraim aqui, ó. O menor. O menorzinho. Dois garotos aí, né? São lindos, seus Já filhos são foram- lindos. Eles já foram visitar muito isso, mano. Agora ainda tem mais motivo, né, para aparecer. Vão mais vezes. Mas é isso, muito obrigado, muito agradecido, né, por tudo. E vamos dar prosseguimento. Queria dar uma palavra como coordenador bem rápido aí, presidente da banca. Só realmente parabenizar a Karine aí pelo trabalho que ela tem feito nas orientações de TCC. Realmente a gente vê aí os TCCs sendo finalizados, então realmente é importante para o curso, né? Que isso aconteça, que isso mostra esse casamento, né, entre o orientador e o orientando, que é muito importante. O professor Jarbas, né, sempre presente aqui com a gente, ele que tem uma história tão marcante aqui no curso. Obrigado pela presença mais uma vez e por estar nessa parceria com a gente. Continue aí, viu, professor Jarbas, nessa parceria. Andrei, que é o primeiro coordenador e sempre requisitadíssimo para as bancas, a gente tem que registrar isso, né? Obrigado pela sua participação. E professor Gustavo, que teve uma semana bem intensa aí de trabalho de TCC e realmente foi muito bem. Eu queria só registrar esse agradecimento como coordenador, como colega, a gente fala sempre isso, né, dessa importância da parceria. Aqui teve o professor Fábio também, eu queria registrar que ele esteve presente e isso é muito importante para todo mundo, essa participação de todos os colegas. Professor Fábio Rodrigues. E a todos os alunos que estão aqui, os familiares, a gente tem que registrar esse agradecimento por estar prestigiando. E essa alegria toda, né, André? Acho que o André pode falar mais um pouquinho. Essa alegria, né, dessa juventude que estava ali. Você é um espelho para eles, Rubens, né? Acho que eles vão querer também seguir esse caminho, né, de fazer curso superior, de realmente parabéns aqui. Eu acho que
que a gente tem que frisar que você tem uma família bem animada aí, viu? Parabéns. Obrigado, professora Karine, pelo espaço. E agora, né, relembrando que, na verdade, na mesa, tirando eu, todos os outros colegas já foram coordenadores do curso de licenciatura em matemática no IFBA Camaçari. Então, começando, eu acho que foi para o Andrei, depois Gustavo, depois Jarbas e agora Alexandre Lopo. Então, Sinal de que você será a próxima, né, Karine? Hein? Sinal de que você será a próxima, coordenador. Não, ou seja, Karine é a próxima. Você vai ser a próxima. Não, nem vem. Bem colocado, Seu Gustavo. doutoradinho que você vai ser. Ou nem vente. Então, assim, agradeço imensamente, gente, a vocês, agradeço a confiança, a Rubem, a parceria, Jarbas, a colaboração de Andrei e de Gustavo, e aí as contribuições, Lopo, suas. Agradeço a todos os alunos do curso, ao professor Fábio, que esteve presente, a todos os familiares. Desejo uma excelente noite, e agora é hora de comemorar, Rubem, que você merece, viu? Tudo de bom. E a gente se fala depois, porque ainda vai ter os ajustes, então a gente ainda vai pegar no seu pé um pouquinho mais, tá bom? Um abraço, Boa noite, gente. Por aqui. Boa noite, Obrigado. Boa noite, gente. Parabéns, Rubem. Boa noite. Boa noite. Parabéns, hein? Boa noite. Até logo. Boa noite, parabéns, professores, parabéns.